A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Desde a nossa infância nós ouvimos falar a respeito de um Deus Criador que criou todas essas coisas. Embora nós venhamos a ouvir falar a respeito de Deus, poucas pessoas se importam em realmente buscar conhecer esse Deus. Poucas pessoas se importam realmente em ler e meditar nas Escrituras, na Palavra de Deus. E poucas pessoas se importam realmente em obedecer esta palavra. Quem é Deus? Para alguns, Deus é simplesmente um senhor, um velhinho que criou todas as coisas, como talvez um Papai Noel, o bom Senhor que vai salvar todas as pessoas. Para outros, Deus é um Deus distante, que não é impossível te achegar. Mas e para você? Deus sim, Ele é o Criador de todas as coisas. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Não há nenhum outro Deus além do Senhor, o nosso Deus descrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Nós só podemos conhecer a Deus de acordo com o que Ele se revelou a nós. Sim, Ele se revelou a cada um de nós, Ele deixou a palavra escrita para que nós pudéssemos seguir. Muitos escolhem seguir líderes, muitos escolhem seguir as tradições, mas a pessoa que realmente teme ao Senhor segue a palavra de Deus e obedece a esta palavra. Nós podemos cometer erros, mas a palavra de Deus ela é perfeita, ela não comete erros, porque Deus é perfeito e não comete erros. Ele é a rocha inabalável, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Por causa dele, nós viemos a existir. Por causa dele, nós podemos amanhecer. O sol nasce, se coloca, se põe no lugar e volta do lugar de onde nasceu. E esse ciclo se repete. Pessoas nascem, pessoas fazem histórias, pessoas morrem, pessoas são esquecidas na história, mas Deus permanece para sempre. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Chega pessoas e inventam doutrinas, criam doutrinas, inventam situações, dá palavras às vezes de conforto para as pessoas, de acordo com o que as pessoas querem ouvir, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem é Deus para você? Deus ele deseja ser um Deus íntimo, intimidade, conversar com você. Ele é uma pessoa, ele é real, ele existe. Nada do que existe surgiu por acaso, não. Ele arquitetou, ele planejou, ele criou todas as coisas com perfeição. Ele criou todas as coisas, inclusive você só existe por causa dele. É necessário que nós venhamos a conhecer quem é esse Deus para que possamos o adorar, para que possamos o buscar e para que possamos o obedecer. Deus, Ele é o Pai Todo-Poderoso, mas Ele também é o Filho. Embora nossa mente não seja capaz de entender, de compreender a dimensão, o que isso realmente significa, Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso e Ele é o Filho unigênito de Deus. E ainda tem o Espírito Santo, o Espírito que Deus envia para selar aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus como Salvador. A Bíblia diz que nós, quando ouvimos a palavra da verdade e cremos nesta palavra e cremos em Cristo, fomos selados com o Espírito. E o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Que Espírito é esse? O próprio Deus. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, deseja habitar em nós e estar conosco. É o Espírito Santo que nos mostra, que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. E o Espírito Santo vai fazer com que nós venhamos a lutar com todas as nossas forças contra o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, mas Deus ele envia Jesus Cristo para nos aproximar dele, para que pudéssemos ser salvos e viver a eternidade com ele. Deus ele te ama, ele deseja que todas as pessoas sejam salvas, que todas as pessoas venham a conhecê-lo e conhecer a verdade. Deus ele deseja que todos venham a se arrepender, porque somente é através do arrependimento dos pecados e da fé no Senhor Jesus é que nós podemos ser salvos e viver eternamente com Ele. Deus ele é bom, sim, Deus é bom, Deus é amor. Mas através da tua palavra nós percebemos que Ele também é justiça. E para cumprir a sua justiça, Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, para nos dar a salvação, porque Ele deseja que todos sejamos salvos, mas só será salvo aquele que se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como Salvador, parar de viver do seu próprio jeito,
daquelas pessoas que querem viver da sua própria maneira, entende? Buscar a Deus do seu próprio jeito, não. Deus, Ele nos chama para buscar a Ele de acordo e do jeito dEle, de acordo com a palavra dEle. Esse Deus, Ele merece ser exaltado, merece ser adorado, merece ser obedecido. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Aquele que teme ao Senhor, que obedece à palavra do Senhor, vai abandonar a religiosidade, vai abandonar o tradicionalismo, vai abandonar o achismo e vai começar a praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a palavra que liberta, é a verdade que liberta. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Não existe universo sem um Deus Todo-Poderoso. E Ele é o Criador de todas as coisas. E é incrível como esse Deus nos ama e deseja nos salvar. Em nome de Jesus, não ignore essa verdade. Não viva na terra sem buscar conhecer quem é este Deus, porque Ele se faz conhecido, Ele se torna conhecido daqueles que o amam e o buscam. Embora Ele deseja que todos sejam salvos, somente será salvo aquele que obedece à palavra do Senhor. Certa vez Jesus disse: "Do que me adianta chamar Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando, o que eu ordeno?" Em outra ocasião, Jesus ele declara: "Se vocês verdadeiramente me amam, obedecerão às minhas palavras." Você ama a Deus? Só podemos amar aquilo que conhecemos. Talvez você não ama a Deus porque você não o conhece, mas Deus te conhece muito antes de você nascer, e através deste vídeo simples, Ele te chama para o conhecê-lo. Quando você conhecer a Deus, quem é Deus de verdade, você vai abandonar tudo, porque você vai encontrar uma pérola preciosa, da qual você vai vender tudo para obter este reino, esta pérola preciosa, a vida eterna. Conheça Deus, faça a vontade de Deus, viva nesta terra com os olhos para os céus e seja feliz, porque Deus, como um Pai gracioso, nos deseja que os seus filhos sejam felizes. E por falar nisso, não são todas as pessoas que são filhos de Deus, somente aquele que crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados. Talvez você não saiba disso, talvez você já tenha ouvido falar: todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira de Satanás, porque o próprio Senhor Jesus, a própria palavra de Deus, declara que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você não conhece isso, é porque você não conhece a palavra de Deus. Em um vídeo futuro a gente vai falar a respeito disso. No momento, simplesmente busque conhecer a Deus de verdade. E Ele se torna conhecido, Ele se faz conhecido através da sua palavra. Leia a palavra de Deus e obedeça. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Em nome de Jesus.